Efésios capítulo 5, né? Que eu falei. Efésios capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Me permita ler mais uma vez, acompanhe comigo com bastante atenção. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Feche seus olhos mais um instante. Eu quero te encorajar a você dizer assim: Espírito Santo, fala comigo. Eu realmente quero entender tudo que tem nessa palavra. Vou dar 30 segundos aqui de silêncio para você falar com Deus. Peça para Ele falar com você. Fala conosco sim, Senhor. Estamos prontos para te ouvir, para sermos instruídos e ministrados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a estação que nós estamos vivendo na Casa Viva é a estação viver. E nós temos sido conduzidos a compreender e a experimentar a pessoa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é aquele previsto, predito por Jesus Cristo no Evangelho de João capítulo 7, quando ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. No próprio capítulo, Jesus vai dizer assim: e ele estava se referindo ao Espírito que haveria de vir. Então, a beleza da Trindade, escute com muito carinho, a beleza da Trindade é que um glorifica o outro. O Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Os três estavam na criação, os três estavam cuidando dos detalhes. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face da terra. Então o Espírito Santo já existe desde a eternidade, e essa verdade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um fato. Mas pastor, isso parece óbvio. Não é, gente. Eu tenho amigos pastores que não acreditam na Trindade. Eles se denominam unicistas. Eles não acreditam que são três pessoas manifestas, sendo os três um só Deus. Existe uma linha teológica que não acredita nisso. Só existe uma pessoa e ele tem faces diferentes. É um tipo de teologia. E a gente precisa se posicionar e dar clareza para vocês. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Espírito que haveria de vir, veio.
Jesus disse que ele viria, e ele veio onde? Ele veio numa visitação, sabe aonde, gente? Em uma casa. Os discípulos estavam reunidos em uma casa. Quando Jesus diz para os discípulos: fiquem aqui, não saiam daqui, porque eles já estavam alvoroçados para cumprir a missão, e eu também estaria. Jesus diz para eles: vão e façam discípulos de todas as nações. Depois de 3 anos e meio, empolgados, vamos cumprir a missão. Ele diz: não, ainda não sai para fazer a missão, não faz nada, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E eles ficaram, gente, aproximadamente 50 dias esperando. Pensa aí você, esperar 50 dias por algo que te prometeram e dizer assim: tô orando, tô esperando 50 dias, até que, como um vento impetuoso, encheu a casa. E eu amo essa expressão em Atos, e eu oro por isso. Deus, enche a casa viva também, enche a nossa casa. E encheu a casa, e houve um grande mover. Esse, ao meu ver, e diz os especialistas e os teólogos, é o maior movimento espiritual já acontecido na história depois da morte e ressurreição de Jesus, o Pentecoste. Quando você estiver lendo Atos, leia com muita atenção. Leia o livro de Atos com muita atenção, porque diz também os teólogos que o nome do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo aparece muito mais em Atos do que os próprios apóstolos. Então, Jesus deixa para nós o Espírito, e nós decidimos como igreja, de janeiro até março, aprofundar essa relação com o que o autor, o teólogo Francis Chan chama de o Deus esquecido. Há igrejas evangélicas cristãs que dão muita ênfase à pessoa de Jesus Cristo e pouca ênfase à pessoa do Espírito Santo. Tem igrejas que dão muita ênfase a Deus Pai, o Deus Jeová Rafá, o Deus que é todo-poderoso, o El Shaddai, e dá pouca ênfase para Jesus. Existe, gente, tudo isso. E eu sei que isso é chato, porque às vezes bagunça a cabeça de quem está querendo aprender a simplicidade, mas a gente precisa entender que a palavra de Deus fala e revela sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E ontem eu conversava um pouco aqui no Imersão com a Lara, né? Que conversou esse assunto lá na célula dela essa semana também. E ela falou uma coisa que eu achei interessante, né? Porque Deus, você consegue imaginar Deus no Velho Testamento. Em Jesus, você consegue imaginar Jesus. Inclusive tem filme sobre Jesus. E o Espírito Santo, você consegue imaginar? É mais difícil, não é? E eu disse: yes, é isso mesmo. Porque o Espírito Santo, ele se manifesta de diversas formas. Logo, ele é pessoal e ele é coletivo. A gente está vivendo o que nós estamos chamando de viver o sobrenatural. E esse sobrenatural é uma busca diária, irmãos. Essa tem sido a minha oração. Eu oro isso: Deus, enche a minha casa, enche a vida dos meus filhos. Ah, Deus, eu quero ver os meus filhos sentindo, chorando, dependendo, ouvindo da Tua palavra. Eu tenho orado mesmo para que haja enchimento do Espírito Santo na minha casa. Já ministramos 2 domingos, desde o início do ano até aqui, sobre esse viver o sobrenatural, porque não há sobrenatural sem o mover do Espírito Santo. Amém? Na primeira ministração, nós apresentamos a ideia de que viver o sobrenatural é necessário deixar algumas máscaras e abraçar a nossa nova identidade. Lembra desse domingo? Se não lembra, se não esteve aqui, nós já temos o nosso canal no YouTube. Você vai assistir lá, vai acessar Viver o Sobrenatural, parte 1. Nós já estamos na parte 3. Porque, irmãos, se eu já recebi uma nova identidade em Cristo,
Por que eu ainda não consigo viver a plenitude da minha identidade? Há diversos elogios de Jesus para você. Você é amado demais, é desejado, é abençoado. Há inúmeras descrições e nós mostramos aqui: você é ramo da videira, você é justificado, você é perdoado, você é participante da natureza divina, você é propriedade exclusiva dele, você é amado. São tantas coisas que Deus diz sobre nós. A grande pergunta é: você está vivendo na proporção do que Deus espera que você vive? A resposta então para essa pergunta é: só tem uma forma. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para viver a plenitude da minha identidade. E, gente, isso aqui é profundo. Guardou isso? Você só consegue viver a plenitude da sua identidade quando você é cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Só pensar nos seus filhos. Se você perguntar aos meus filhos se eles se sentem amados pelo pai, eles vão dizer: eu me sinto amado. Mas a grande pergunta é: quando foi a última vez que eu demonstrei de forma prática o meu amor por eles, de modo que encheu o coração deles? Percebe a diferença? Porque a morte espiritual não é um dia de virada de chave, ela normalmente é progressiva. O seu distanciamento da sua relação conjugal, o seu distanciamento da sua relação com seu filho não acontece da noite para o dia. De repente você percebe que faz 2 semanas que você não orou pelo seu filho. Sério que você ama o seu filho e você não orou com ele? De repente você diz assim: não, mas eu amo a minha esposa. Mas aí você percebe que tem um mês que você não olha nos olhos dela e diz: eu amo você. De verdade, você é a coisa mais espetacular que já aconteceu na minha vida. Obrigado por você existir na minha vida. Porque quem está cheio do Espírito Santo vive na dimensão diária da sua nova identidade. Isso é um pouquinho do resumo da primeira parte. Só que para isso a gente tem que deixar algumas máscaras. Na segunda ministração a gente falou sobre quem é o Espírito Santo. Aí nós apresentamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, que esteve presente na criação. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo ninguém é salvo. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais, que arranca de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne, que nos batiza no corpo de Cristo, que nos sela para o dia da redenção, que nos deu dons espirituais, que gera em nós o fruto do Espírito. Tudo isso nós ministramos na segunda parte. E é o Espírito Santo que torna a nossa vida normal em uma vida sobrenatural. Por isso que na Bíblia o Espírito Santo é como água, o Espírito Santo é como fogo, o Espírito Santo é como vento, o Espírito Santo é como óleo. Gente, alguém controla o vento? Alguém controla a força da água? Todos os elementos do Espírito Santo significa que você não pode controlar. Isso é muito forte. Nós concluímos fazendo a pergunta na segunda parte: por que você precisa do Espírito Santo? Ou para que você precisa? Eu apresentei então 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então a primeira resposta que nós demos: para que eu preciso do poder? É para eu ser capaz de vencer o medo que me leva à covardia. Covardia é pecado, gente. Covardia é você não fazer o que Deus mandou você fazer. Covardia é você deixar para amanhã o que Deus mandou você fazer hoje. Mas algo que nos impede, você se agarra muito nela. Ah, mas eu tenho tanto medo. Ah, mas será que? Como se o medo fosse uma justificativa para Deus ter pena de você. Não! Ele te deu um espírito que não é de covardia, mas é de poder, de amor
e de equilíbrio. Então, para que a gente precisa do Espírito Santo? Para a gente viver uma vida de poder. Só que a gente tem que romper a covardia antes. A gente tem que mergulhar numa vida de coragem. A gente precisa de coragem para mergulhar no poder. A gente precisa de coragem para mergulhar numa vida de amor. E a gente precisa de coragem para mergulhar numa vida de equilíbrio, que, por sinal, nós estamos ainda preparando a ministração só sobre equilíbrio. Ainda está no forno, tá bom? Vai vir. A gente vai entrar nesse assunto, algo com profundidade. Bom, agora a gente chega na parte 3. Irmãos, a pessoa do Espírito Santo é tão importante para o apóstolo Paulo que foi, sem dúvida, o que se denominou o menor dos apóstolos no seu coração, mas foi o maior deles na sua expansão. Sem sombra de dúvida, um homem que mudou, né? São 9 livros da Bíblia escritos por Paulo. E confesso a vocês que eu estou um pouco assustado, porque eu tenho conhecido um tipo de evangélico que não acredita no Paulo. Eles não consideram o que Paulo diz, abertamente. Eu converso com pessoas assim. Para essas pessoas, só os evangelhos seria suficiente. Se vivessem, eu até acho que seria, mas se vivessem, né? A gente que não acredita no apóstolo Paulo, porque Paulo é muito confrontador. Paulo ele entra no nosso dia a dia. Paulo vai usar uma ilustração, gente, que é muito real. O vinho, a bebida alcoólica. Uma realidade de quantos por cento de brasileiros gostam do álcool, gostam da bebida alcoólica. E isso, por que ele usa essa ilustração? E por que não se gosta de Paulo? Porque ele confronta usando elementos do dia a dia. A pessoa do Espírito Santo é tão importante para Paulo e é tão importante para a vida da igreja que ele traz direcionamentos muito claros e muito profundos no livro de Efésios. Eu não vou aprofundar isso, mas Paulo fala sobre o Espírito Santo em Efésios capítulo 1, por exemplo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Agora me diga, selo é uma ilustração que a gente entende hoje? A gente entende, né? Selo. Selo de uma carta, para você enviar uma carta. O que significa selo? Selo fala de propriedade, no sentido de que você é propriedade de Deus. E tocar em você é tocar na menina dos olhos de Deus. Deus está dizendo o seguinte: você é meu. E é o Espírito Santo que dá garantia a você que você é propriedade de Deus. Isso é muito forte, gente. Selo fala do que é genuíno. Isto é, de que não foi adulterado e nem corrompido. Imagina você receber uma carta com selo adulterado, corrompido, rasgado. Você abriria com segurança aquela carta? A sua alegria seria tremendo? Não seria. Isto é, a obra que foi realizada em você não é uma obra misturada, não é uma obra corrompida. Você é produto de uma obra genuína e exclusiva do Espírito Santo. Isso é tremendo. Selo fala de inviolabilidade. Isso significa que ninguém pode romper o lacre que Deus colocou na sua vida. E esse selo na sua vida garante que você é propriedade exclusiva dele. Paulo já fala do Espírito Santo no capítulo 1. Ele também fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Quando você foi salvo, meu irmão, você recebeu o Espírito Santo. Ainda não estamos glorificados, mas a ideia de penhor é a mesma palavra para anel de noivado. A ideia que Paulo diz para nós é o seguinte: você está salvo, embora não glorificado, não no céu ainda, mas o Espírito Santo habita em você para completar a obra que Jesus veio fazer.
E como Jesus não é homem para mentir, ele deu a mim e a você um anel de noivado. Essa é a ideia. Você e eu, igreja, somos a noiva. E nós vamos participar daquela grande festa, nas bodas do Cordeiro. E foi colocado um anel sobre nossas vidas. Esse é o selo. É a mesma ideia, o penhor. E nós estamos sendo preparados como noiva adornada, como uma noiva pura, santa, para o seu esposo. E sabe quem que garante isso na gente? É o Espírito Santo. Eu te pergunto, se você não tem intimidade com Ele, será essa uma das razões por que você tem dúvida da sua salvação? Efésios 3, Paulo também fala sobre o Espírito Santo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, esse texto é profundo. Efésios é um livro tremendo. O que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte: somos discípulos de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita com poder. Poder para quê? Para vencer o pecado. Poder para quê? Para pregar o Evangelho. Poder para quê? Para a gente viver as maravilhas de Deus, para a gente vencer a incredulidade e mergulhar naquilo que Ele tem para nós. Poder para crer nos milagres. Só que ele diz que é mediante o Espírito Santo no nosso interior. E aqui é uma coisa que eu quero dar um zoom para a nossa igreja. Tem coisas que o Espírito Santo só faz aqui dentro, pessoal. Não é para ser demonstrado. Não é para ser um espetáculo. Não é para ser colocado com o microfone na mão, com um barulho, não. Tem coisas que o Espírito Santo só faz aqui, é só entre você e ele. A grande questão é: qual é a evidência que o Espírito Santo está em você? Qual é a prova que ele tem poder sobre a sua vida? Aí Paulo responde: é que Cristo habita no seu coração pela fé. Agora tem uma coisa interessante. No grego há duas palavras para habitar. Preste atenção. Tem o habitar no sentido da habitação temporária. Quando você vai para um hotel, para uma pousada, você vai habitar alguns dias naquele lugar. Naquele lugar, você tem direito de entrar, de desfrutar, de se deliciar daquele ambiente, mas você não vai morar ali. Você vai sair dali com alguns dias. Você não é dono do quarto, você não tem liberdade para mudar o ambiente do quarto, você não pode fazer mudanças naquele quarto, porque essa palavra habitar é temporária. Só que habitar que está na Bíblia não é esse habitar. Sabe qual é? Isso aqui que eu vou falar para você agora. É no sentido de habitação permanente. Esse é o que está lá no grego. Essa é a palavra que está aqui, de forma plena. É que você pode transformar essa casa, pode fazer reformas, e você entrega todas as chaves dessa casa para uma pessoa. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, Cristo habita em você. Não tem como alguém entregar a sua vida a Jesus e andar naquele vai e vem. Tem, não tem. Entrego, não entrego. Eu entrego, mas depois eu tomo. Não faz parte, não combina. Essa palavra habitar é a palavra que não é como hóspede, é aquele que chega e fica. Jesus habita em você como dono da sua casa, amém? Como dono do seu interior, e ele tem as chaves, ele pode abrir, ele pode mexer em todos os cômodos, ele pode mudar tudo que tem lá, ele pode transformar todas as coisas, porque ele tem autoridade e poder. Como é que você sabe então que você está cheio do Espírito Santo? É quando Jesus habita no seu coração.
é uma vida cristocêntrica. Efésios 5,18, então, é o texto que nós lemos e eu quero focar nele daqui para frente. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está fazendo um contraste e uma comparação. Ouçam isso, que é bem interessante. Paulo faz uma comparação que é rasa, mas ele faz um contraste que é profundo. Qual é a comparação rasa? É que tanto uma pessoa bêbada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob influência de algo ou de alguém. Uma pessoa embriagada, ela está dominada pelo álcool, ela não tem lucidez, ela não tem equilíbrio, ela não tem bom senso e ela perde a capacidade de controle. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob o controle, sob o domínio, sob a direção do Espírito Santo. E quem governa ela é o Espírito Santo, as suas palavras, suas ações, suas reações, suas decisões. Essa é uma comparação superficial, uma comparação rasa. Onde é que está então o contraste profundo? No resultado. O resultado da embriaguez é dissolução, é libertinagem, é contenda, é abertura para outros pecados associados à embriaguez. E qual é o resultado? Vergonha, derrota, fracasso. Uma pessoa bêbada fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer e toma decisões que nunca deveria ter tomado. Qual é o resultado? Vergonha para ele, para a família. Isso é triste. Quantos de nós já estivemos um dia com esse rótulo de alguém que vive embriagado, ou que teve na sua família e você sabe o quanto você sofreu por ter um pai que chegava bêbado e com tudo isso a violência, as palavras que marcavam, que traziam dor. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, gente, quais são os resultados? Quais são as evidências de que essa pessoa está cheia do Espírito Santo? A resposta está nos versos 19, 20 e 21. Primeiro, falando entre vós com salmos. Sabe o que é isso? Esse texto fala de comunhão. Esse texto fala de que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem relacionamentos saudáveis. Uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo é que ele não vive criando intrigas. Ele não é uma pessoa que se relaciona o tempo todo com ressentimento, com manipulação, com palavras ásperas. Ela só é legal nos primeiros dias. Depois você conhece que a pessoa tem palavras duras, palavras ou de bajulação. Essa pessoa não é cheia do Espírito Santo, porque alguém cheio do Espírito Santo libera palavras de cura, libera palavras de consolo, libera palavras de cuidado, assim como nós somos consolados nos salmos. Você gosta de ler salmos? Salmos é uma maravilha, gente. Quem é o cristão que não lê salmos de tempos em tempos? Porque é um salmista totalmente autêntico, vulnerável, que ele revela a sua raiva, que ele revela a sua indignação, porque que o ímpio prospera, porque que esse povo ruim, tudo tem mais influência do que eu, tem mais dinheiro do que eu, tudo dá certo para eles. Lê o Salmo 77 que você vai ter a resposta. Os salmos são palavras que nos dão paz, consolo, direção. Falando entre vós, alguém que está cheio do Espírito Santo, irmãos, tem palavras que edificam. E há quem edifique, há quem destrua.
Falar no Espírito gera vida, gera conexões, gera bênção. Falar é uma evidência de quem está cheio do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar louvor na IBC, eu recebi um conselho do pastor Armando que foi fantástico. E eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: Orlando, eu não sou ministro de louvor e eu não vou te ensinar a ser ministro de louvor. Eu não sei como é, mas eu sei como não é. Para que você aprenda, e aí eu fui fazer vários cursos, eu fui praticar. Ele disse o seguinte: como não é, não fale só o que vem à sua cabeça. Não fale no louvor só aquilo que você está sentindo. Fale no louvor aquilo que está na palavra. Quer uma dica, cara? Enche a tua cabeça de salmos, porque o salmo me ajuda a louvar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E eu comecei a estudar mesmo, gente. Eu tenho vários salmos memorizados, às vezes capítulos inteiros, porque os salmos edificam. Quantas vezes eu estava cantando: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Aí vinha um salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio de geração em geração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ah, gente, porque às vezes eu não estava com a Bíblia tão visível, eu não tinha, era muito melhor fluir quando você estava louvando, porque os salmos edificam. Fica a dica para você: falando entre vós com a palavra, com salmos. Outra expressão: louvando de coração. Irmãos, alguém que está cheio do Espírito Santo ama louvor e adoração. Uma igreja cheia do Espírito Santo chega antes do louvor começar. Uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, ele não olha para o louvor, como eu ouvi tantas vezes, e tantas vezes me deixou tão chateado. O louvor prepara para a pregação. Não, na Casa Viva não. O louvor é a minha entrega já. Se Deus quiser que a gente louve o culto todinho, nós vamos louvar o culto todinho, gente. O louvor é quando eu me entrego para Deus. Tá, mas eu sei que você veio receber uma palavra, eu sei que você quer receber uma direção, você vai receber, mas será possível que no louvor você já não poderia dizer: Deus, eu estou aqui, eu sou, Romanos capítulo 12, o sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso que a gente canta tanto essa palavra altar. O que é altar? É lugar de entrega. De quem? De mim. Talvez você não sabia, mas em Romanos capítulo 12, no verso 2, vai dizer o seguinte: e transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque este é o vosso culto racional. Não é que está na sua Bíblia? Deixa eu te dizer, essa é uma péssima tradução para a palavra. Você sabia que não é o culto da mente, o culto do intelecto, o culto do entendimento? Não, tem que fazer sentido. Deixa eu te dizer qual é a raiz dessa palavra racional: verdadeiro. Este é o vosso culto verdadeiro, autêntico. Essa é a raiz da palavra grega. Não tem nada a ver com o culto da mente. É isso também, porque seria um contrassenso, já que Deus pede para a gente amá-lo de todo coração, alma, força e entendimento. Mas não é só culto da mente. Louvor é uma evidência de quem está cheio do Espírito Santo. Agora não é mais horizontal, falando entre vós, agora é vertical. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem prazer em adorar a Deus, gente. Tem prazer em cantar louvores. Uma pessoa que não gosta de louvor, não sei, deve ter problemas lá no céu. Porque no céu, gente, meu Deus,
Eu tenho para mim que Deus não vai precisar de nenhum músico lá para tocar. Eu acho. Sabe por quê? Porque os anjos cantam diuturnamente. Os anjos adoram, os anjos cantam. Eu queria muito, né, poder tocar minha sanfona no céu, não sei. Mas não sei. Eu acho que não vai ter, não. Não vai ter vaga para mim no Ministério de Louvor do Céu, não. Porque é a vida, sabe? É uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem louvor nos lábios, gente. Outra evidência, dando sempre graças a Deus por tudo e Deus Pai, verso 20. Você tem um coração agradecido? Uma pessoa que murmura afasta a pessoa, você sabia disso? Não é bom estar perto de alguém que só murmura, que só reclama. Eu tenho pavor de filas de supermercado, gente. Porque quem está na minha frente, quem está atrás de mim, só reclama. Olha como ele é lento, olha não sei o quê, olha não sei... Meu Deus, me ajuda a mudar o assunto. Você está num ambiente que tem gratidão? Promova isso, querido. Mais uma vez, em você, na sua casa. Isso, a mesa é um ambiente extraordinário para você treinar tudo, né? Essa semana eu cheguei para os meninos. A minha nova rotina de vida, a Vanessa não está almoçando em casa, então eu estou almoçando sozinho com eles. E está sendo uma experiência bem legal. Nos primeiros dias não é muito legal não, mas depois aí vai melhorando. E eu cheguei para eles essa semana e disse assim: Levi, Bianca e Lara, se Jesus aparecesse agora aqui, para sentar com a gente na mesa e dissesse assim, só tem um pedido. Calma, pensa bem. Pensa bem o que vocês vão pedir. Vocês só tem um pedido. Aí eles pensaram. Aí eles começaram a falar. E o Levi falou: eu quero mais responsabilidade. Eu disse: oh meu Deus, que coisa linda. Aleluia. Aí a Bianca disse: eu quero mais sabedoria. Meu Deus, que fantástico. Aí a Lara disse assim: a Bianca roubou minha palavra. Não, roubou não, filho, tem sabedoria para todo mundo. É sabedoria? Ah, então é sabedoria. Eu disse: obrigado, Jesus, porque os meus filhos estão começando a fazer os pedidos certos. Sabe, eu sei que já o Levi já queria pedir o videogame dele. Tem 3 anos que ele me pede um videogame. Vai dar certo, filho. Eu sei que eles iam... que uma queria pedir já um iPhone. Diz, calma aí, pensa. Diz, meu Deus, que tremendo, eu sou tão grato por isso, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agradecendo a Deus, porque os meus filhos fizeram um pedido sincero. E eu disse: amém, Jesus. Amém, Jesus. Palavras, gratidão e louvor são marcas de quem está cheio do Espírito Santo. O seu carro é cheio de louvor? A sua casa tem ambiente de louvor? Quando você está escutando o seu sonzinho lá na academia, você está ouvindo louvor? Gente, eu não estou criando aquela ideia piegas de que você... de música do mundo e música de Deus, tá certo? Outro dia eu falo sobre isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre o não, é sobre o sim. Lembra? Que é quando a água limpa entra que vai tirando o sujo. É sobre isso. Eu não estou analisando a água suja, certo? Porque essa água, que é a nossa tendência como crente, tá certo? A religiosidade já é mais, mas não pode. O cara é líder e está escutando música do mundo. Depois a gente conversa sobre isso. Os céus declaram a glória de Deus. E por já ter liderado louvor, já ter estudado muito sobre isso, eu tenho consciência que tem músicas cristãs que não falam da Bíblia e tem músicas consideradas não cristãs que revelam mais a glória de Deus, né? Então eu não estou aqui estimulando você a ouvir qualquer tipo de música.
Só quero dizer que hoje eu entendo a beleza da criação, a beleza de uma arte. Porque Deus sempre está em busca do adorador e não da adoração. Deus nunca está em busca da música, Deus está em busca do músico. Fecha parênteses. Quarta evidência: sujeitando-vos uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem espírito submisso. Você sabe qual é uma das maiores marcas dos desigrejados atualmente? Um espírito rebelde, assim, de eu não quero me submeter mais a ninguém. E eu acho que tem um pouco de verdade nisso, para dizer assim, cara, realmente, eu acho que tem muitas igrejas, muitos líderes religiosos, não só pastores, mas padres, que se excederam sim no exercício da sua autoridade. Eu faço parte dessa raça. Eu converso com eles. Eu sei que pastor já feriu muita gente. Eu sei que líder já magoou muita gente. Eu sei disso. Mas a orientação bíblica não é essa. Fujam dos pastores, não é essa. Fujam das igrejas, não tem nenhuma recomendação. Ao contrário, congreguem-se, meu amigo. A gente vai aprendendo, vai crescendo, que a gente vai aprendendo a com quem a gente está caminhando, a quem nós estamos nos submetendo. Por isso nós damos um grande valor ao caráter, à integridade, à sua família. É muito mais quem você é por trás desse microfone do que com o microfone na mão. A gente sabe disso na teoria, gente, mas na prática a gente faz os dois erros. Nós temos pessoas que admiram pastores que não conhecem nada da vida dele e nem quer conhecer. Eu diria, é uma obediência cega. E tem aquele que conhece e ao conhecer fica escandalizado. Aí vai embora. Nenhuma coisa nem outra, pessoal. É muito melhor você caminhar com alguém que você conhece. E graças a Deus seus líderes são imperfeitos. Graças a Deus. Graças a Deus o pastor Orlando peca e eu tenho que confessar os meus pecados. Eles têm nomes. Eu confesso os meus pecados para minha esposa, para os meus filhos, para o meu pastor Tilica, para alguns líderes bem mais próximos. Eu confesso porque eu erro e graças a Deus. Ou você quer fazer parte de uma igreja de um pastor que não erra? Porque a questão não é não errar. A questão é o que se faz depois que erra. A questão é o nível de humildade para reconhecer quando erra. A diferença está nisso. A diferença não está na perfeição, mas no processo de restauração. E eu encerro então com o desafio mais importante dessa palavra, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Me permita falar em 5 minutos o que significa enchei-vos do Espírito, porque hoje é só o início, gente. Nós vamos mergulhar nessas coisas. Nós vamos mergulhar nessas coisas. Em outras palavras, embriagar-se é pecado. E não ser cheio do Espírito também é pecado. Bem-vindos à Casa Viva. Nós não podemos ler o texto só pela metade. Todos nós concluímos, e com razão, que uma pessoa embriagada está pecando contra Deus, contra si mesmo, contra a sua família. Mas muitas vezes nós não nos apercebemos e não nos incomodamos que não ser cheio do Espírito também é pecado. Vou repetir uma historinha para vocês. Chegaram para o Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século passado, e um líder da igreja dele chegou para ele e disse assim: Billy Graham, nós temos um problema. O problema é que o líder, o diácono lá da nossa igreja está se embriagando, e isso é pecado. E Billy Graham disse: é verdade, isso é pecado, mas deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. E os demais irmãos da igreja estão cheios do Espírito Santo? Aí o camarada foi-se embora.
Porque embriagado é pecado, mas não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. Por quê, pastor? Porque é um verbo imperativo. Ele não está pedindo, ele não está recomendando, ele está dando uma ordem. Ordem dada é para se cumprir. Porque quem está dando a ordem, está dando uma ordem legítima, verdadeira, cabível e tem competência para dar essa ordem. Preste atenção, não ser cheio do Espírito Santo é pecado de desobediência. Há uma ordem expressa. Eu não tenho direito de ser uma pessoa, um crente flat. É uma expressão sonora. Quando o Guilherme está na mesa, eu digo assim: Guilherme, deixa tudo flat. O grave no meio, o médio no meio, o agudo no meio. Aí eu sinto a música. Então, dá um pouco mais de agudo, tira um pouco mais do grave. O crente flat é normal, gente, não tem brilho. Quando você coloca o grave, quando você coloca o agudo, é que você vai sentindo melhor. Isto é, nós precisamos ser cheios do Espírito. Será esse o maior pecado da igreja hoje, gente? Responda para você mesmo. Você está cheio do Espírito Santo? Pastor, eu tenho medo dessas coisas. Eu te compreendo. Eu me considerava um cara pentecostal. Eu entrei em alguns ambientes e fiquei com medo também. Mas graças a Deus o Espírito Santo me pegou. No dia que Deus falou comigo, no meu interior, que era para a gente plantar a Casa Viva, eu estava em Belo Horizonte numa conferência e estava lá um avivalista, um cara chamado Randy Clark. Gente, eu estava sentado e eu senti um peso de glória sobre minha vida. Eu queria levantar, sabe? Você não conseguia levantar porque tinha alguém te levando para baixo assim, Deus dizendo assim: não se mexe não, não levanta não que eu estou falando contigo. Peso de glória, foi tremendo. O verbo aqui, irmãos, não está só no imperativo, guarde isso, ele está no plural. Agora está ficando interessante. Esse verbo na língua grega está no que chamamos de presente contínuo. Deixa eu te ilustrar isso. Lembra do milagre que Jesus fez em Caná da Galileia? Que ele pede para encher as talhas d'água? Eles estão enchendo as talhas, certo? Qual é a diferença do encher as talhas para o encher do Espírito? É que o encher as talhas foi um único evento em uma única vez e parou ali. Você viu mais algum milagre semelhante àquele? Ali era um milagre para autenticar o ministério de Jesus. Esse enchei-vos aqui da Bíblia no sentido de que é contínuo. Você se enche hoje e você se enche amanhã. Porque o teu enchimento de hoje não serve para amanhã. Você vai ter que se encher amanhã de novo e depois de amanhã de novo, até que a plenitude do Espírito te encha por completo e você seja alguém cheio do Espírito Santo. Você se lembra daquele momento da sua vida que você se sentia tão cheio do Espírito Santo e hoje é menos do que lá atrás? Deixa eu te dizer uma coisa, não peça a Deus para ser igual lá atrás não. Peça a Deus para ser maior do que era lá atrás e do que é hoje. Deus vem encher. E isso é uma linguagem difícil para alguns teólogos. Para dizer, se Deus já habita em mim, para que Ele tem que me encher? A gente vai aprofundar essas questões terça-feira, no início da Escola do Discípulo, porque vai render esse curso, viu, irmãos? Já adianto. Já adianto. Eu estou estudando muito, eu sei que eu não vou ter todas as respostas, mas eu estou encantado em conhecer mais o Espírito Santo. Em conhecer como ele se move, porque Espírito Santo, quando ele se move, tem avivamento, e eu tô doido para ver esse avivamento chegar na coletividade, porque o enchei-vos está no plural, agora não é no pessoal, agora não é no meu lugar secreto, agora é no nosso meio, irmãos, é no nosso meio, e esse verbo está nos chamando para a gente buscar,
como igreja, ser cheio do Espírito Santo. Para que, irmãos, alguém cheio do Espírito Santo? O que ele precisa? Falar entre vós, agradecer. Aumente sua temperatura de louvor essa semana, aumente sua temperatura de gratidão essa semana, aumente a sua temperatura da palavra, porque Salmos é Bíblia, gente, é Bíblia, lê Bíblia todo dia. Se incomode quando você não lê a Bíblia um dia, não pela religiosidade, não permita ninguém te constranger porque você não leu. Nós queremos ser uma igreja de encorajamento, nós queremos ser uma igreja do fluir. Por isso que nas células é tão importante a gente fluir na palavra. Um tem salmo, outro tem cântico, porque tem uns irmãos que não tem testemunho, ele só tem testemunho, ele só fala para tornar a célula mais pesado. Tem que ter Bíblia na célula. Por isso que eu gosto sempre de colocar Deus na pergunta, do tipo, eu não faço esse tipo de pergunta na minha célula. E aí, como é que foi a semana? Vou escutar problema. Mas se eu perguntar assim, e aí, o que Deus falou contigo na tua semana? Aí eu coloco Deus no centro da pergunta. Entende? Eu já amarro o cara para a resposta, porque senão ele vai contar uma história que pronto, só ele falou a célula toda. Eu estou esperando em Deus. E o que é que Deus está ministrando ao teu coração enquanto tu espera? Porque esperar é ruim, eu já sei. Não precisa contar na célula não, é tão ruim esperar ou novidade. Mas a novidade será o que Deus está me ensinando na espera. O que Deus está me ensinando no que está dando errado. O que é que Deus está te ensinando? O que é que Deus está falando contigo? E eu amo quando os irmãos são sinceros e dizem, não estou vindo é nada. Opa, então tu precisa da célula, da palavra, da oração para te ajudar, não a ler mais a Bíblia, mas a limpar os teus ouvidos com cotonete espiritual. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá? O que seria cotonete espiritual? Porque Deus está falando tanto, irmãos. Tem uns camaradas que não quer ouvir mesmo. O problema dele é surdez espiritual. Não é preguiça, não é indisciplina, não é ler a Bíblia, não, é surdez, não está ouvindo bem. Então vamos ajudar esse irmão a limpar os ouvidos. Queridos, Deus só enche vasos vazios. A gente precisa se esvaziar de quê? Você que tem que dizer. É vaidade? É ganância? É avareza? É orgulho? É ansiedade? É julgamento? Deus não enche vasos cheios de si, cheios de coisas. Irmãos, se preparem, porque nas próximas semanas nós queremos voar mais alto e queremos dar mergulhos mais profundos como igreja. Se prepara, tá? Como é que você vai se preparar? Faz o teu dever de casa. Organiza, pelo amor de Deus, o teu lugar secreto. Deus não vai mover com gente que não está habituado para ouvir a voz dele. A gente tem falado tanto sobre isso aqui, né? Os seus líderes de células têm sido tão inspirador, tão estimulador para você ter um encontro com Deus todo dia. Eu acho que isso é um tipo de incentivo que a gente tem que fazer na célula, gente, todo dia. E aí, amigão, já tomou o café de hoje? Ou seja, amar a Deus de todo o coração, o C de coração, o A de alma, o F de força e o E de entendimento. Já tomou o café hoje espiritual? Não é para cobrar, é para estimular. Vamos lá, cara. Você já pensou que você poderia ligar para alguém e dizer assim, rapaz, eu não consegui hoje não. Pois vamos fazer junto, eu vou te ligar para a gente ler a Bíblia junto, para a gente orar junto. Porque tem gente que precisa de ajuda, certo? Ele não precisa de uma nota. Crente peba, crente vagabundo, crente preguiçoso. Não, ele precisa de ajuda. Célula é para isso, é para a gente se ajudar. Vamos fazer isso, sabe por quê? Porque as nossas próximas noites do fluir serão diferentes. E eu preciso de pelo menos 3 amém. Pronto, tem uns 15 já, né? Porque sozinho vai ser difícil. Mas se vocês vierem comigo, a gente vai aprofundar, a gente vai mergulhar. Preparem-se, nas próximas semanas nós vamos dar desafios de jejum, de oração,
de um jeito, de outro jeito, de outros modelos, porque nós veremos o sobrenatural no nosso meio, coletivamente. Enchei-vos, está no plural. Amém? Você quer isso? Você deseja isso? Se você quer mesmo isso, se manifeste ficando de pé. Eu quero orar por você e nós temos um último ato aqui no final desse culto. Pai, em nome de Jesus, nos esvaziamos de nós mesmos. Perdão, Senhor, pelas vezes que negligenciamos o tempo com a Tua palavra. Perdão, Senhor, por tantas vezes o primeiro pensamento do dia ser as preocupações, as contas a pagar, os compromissos. Perdão, Senhor. Nós nos arrependemos como igreja por encarar o jejum como uma ferramenta de barganha. Não, Senhor. O jejum é para a gente treinar o nosso corpo para estar mais apto para ouvir a Tua voz, mais apto para receber a santidade. Deus, nos leva a jejuar por santidade, nos leva a jejuar por avivamento, nos leva a jejuar por pedir enchimento do Espírito Santo. Ah, Deus, nos perdoa pelas palavras malditas, mal proferidas, mal colocadas, que ferimos pessoas. Ah, Deus, alguém que está cheio do Teu Espírito, fala entre vós, fala para edificar. Sim, Senhor, nos perdoa pelo acúmulo de reclamação, de murmuração, porque quem está cheio do Teu Espírito é sempre agradecido. Nos perdoa, Senhor, por tantas coisas que louvamos, pessoas que elogiamos, mas tão pouco Te louvamos. Dá-nos uma vida cheia do Espírito Santo. Nos dá coragem para mergulhar nesse poder, Pai. Nós queremos o sobrenatural, Pai. Nós queremos sim a intimidade, o queimar o coração, o arder o coração. Em nome de Jesus, quem está frio na fé nessa manhã, seja tocado, seja ministrado com fogo do Espírito Santo. Nós queremos esse fogo, é para queimar as impurezas, é para queimar os pecados, é para nos tornar, Deus, mais renovados, mais corajosos para enfrentar as lutas. Como lemos no início desse culto, não estranhe a ardente prova que vem sobre nós. Ah, nós queremos um fogo maior do que esse fogo das circunstâncias. Vem, Senhor, nos queimar. Vem com Tuas águas quebrantar o nosso coração. Ah, Deus, não nos deixa estar com um coração tão duro, tão insensível. Deus, sim, dá-nos lágrimas. Não lágrimas de emoção. Não, Senhor, queremos as lágrimas de um coração que sente, que é tocado, que é quebrantado. Por favor, Senhor, tem tanta gente sendo quebrado pela vida, pelas circunstâncias, mas nós queremos ser quebrantados pelo Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, quero ver um grande avivamento nessa igreja, porque o Senhor orou por isso. Não é minha oração, Pai, eu só tomei posse da Tua oração, e é minha também. Ah, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós queremos ser uma igreja viva, avivada, renovada, mas eu sei que não é promovido por palavras de eloquência, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 1,5, porque o Evangelho não chegou a vocês somente em palavras de persuasão, mas em poder. É isso que eu peço para a Casa Viva, que venha poder, que venha poder sobre nós, todos que ministram nessa igreja, todos que são papais e mamães, que ministrem com poder na sua casa, todos que são, Deus, funcionários que trabalhem com poder na sua empresa, os que são empreendedores, os que são líderes, gestores nas suas empresas, que haja poder de Deus sobre nós. Nós não só queremos ler a Bíblia, nós queremos que a Bíblia nos leia, Senhor, e promova a mudança no nosso coração. Por favor, avivamento, queremos avivamento, queremos avivamento, queremos ser cheios do Espírito, queremos ser cheios, sim, Senhor.
Queremos os novos sons, o som do quebrantamento, o som do louvor, o som da gratidão, o som de línguas, o som de poder, o som da adoração. É esse som celestial, é esse céu na terra que nós queremos. Vem sobre nós e enche a casa como foram nos dias dos apóstolos. Estamos prontos, Senhor. Estamos prontos, Senhor. Leva esse fervor para o nosso coração e que tenhamos essa semana fogo nos lugares secretos, que tenhamos fogo ao redor da mesa. Senhor, e os nossos próximos encontros como igreja serão, Deus, manifestações de fogo, de vento, de água, de fluir, em nome de Jesus. Nos prepara para aprender, Deus, agora nesse curso, onde a gente vai falar sobre os dons, nos dá entendimento, nos livra de confusão, de interpretação, Deus, equivocada, de exageros, nos livra de tudo isso e nos dá um equilíbrio poderoso na sua palavra. É minha oração, Senhor, é minha oração nessa manhã, para a glória do teu nome. Quando você está de olhos fechados, eu pergunto: alguém nessa manhã que precisa e deve, quer entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você ainda não se converteu, você ainda não é salvo. Isso é uma operação do Espírito Santo. Eu estou perguntando só para facilitar. Alguém nessa manhã que precisa entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Se não, alguém nessa manhã que precisa de reconciliação? Assim, eu nem me considerava discípulo de Jesus, pastor. Eu realmente estava distante. Eu quero é começar de novo. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu me sentia distante, frio, vazio, sem convicções, sem princípio. Eu quero me reconciliar. Alguém nessa manhã que está decidindo por uma reconciliação com Cristo? Pai, abençoa a tua igreja. Nos fortalece em ti. Nos dá poder para vencer o pecado e para desfrutar do sobrenatural. No nome de Jesus. Amém. Me dá só mais 3 minutos, seu? Por favor, senta um pouquinho. Pedro e Fernanda, venham aqui. Você vai lá, amor? Fica aqui você, amor. Pede para alguém lá chamar. Alguém vai lá chamar a Marina e o Theo. Queria que você fique aqui, bem. Já está na hora, pode vir. Pode vir. Queridos, Pedro e Fernanda é um casal presente de Deus para a minha vida, para a minha família e certamente para a igreja. O Pedro, ele é natural de que cidade mesmo, Pedro? Cuiabá, Mato Grossense. E a Fernanda é natural de Recife, pernambucana e um Mato Grossense. E antes de virem para Fortaleza, eles moravam na cidade de Juína, lá no Mato Grosso. Não tive o privilégio de conhecer essa cidade. E eles vieram, enfrentaram um grande desafio que foi liderar uma empresa familiar, e a estação deles terminou aqui em Fortaleza. Eles estão retornando e nós queremos abençoar a vida deles. Eles agora vão morar em Goiânia. Esse é o último ou penúltimo, né? Ainda estão montando caixas, se preparando. Então, como não é certeza que eles estarão aqui no próximo domingo, nós temos um presentinho da Casa Viva para vocês. É um quadro para ficar estampado na sua nova casa. E está escrito: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Um presente da Casa Viva, mostrar para vocês, que vocês estão curiosos, que eu sei. Mais um símbolo da casa. Pedro,
quer falar alguma coisa? Pessoal, bom dia. Só quero mesmo agradecer esse tempo que a gente passou junto. Quero agradecer, honrar nossos pastores que tiveram com a gente esse tempo todo, nos moldando, nos discipulando, né? Não podendo esquecer dos nossos amigos que nos receberam com tanto amor. Uma coisa que eu falo assim, foi muito difícil eu ter amigo e compreender o que é uma amizade verdadeira. E aqui, assim, não desmerecendo meus amigos de outros lugares, mas aqui a gente também conseguiu aprender o que é uma amizade de verdade. A gente foi muito acolhido aqui por vocês, pelos nossos amigos, pelos nossos líderes. Então, assim, a gente está indo embora triste, mas ao mesmo tempo com um sentimento imenso de gratidão. Então, eu agradeço a Deus por ter colocado vocês no nosso caminho. Foi um presente estar com vocês. Eu tenho certeza que essa semente ainda vai germinar de alguma outra forma. E eu falo para vocês, aqui é o melhor lugar que a gente decidiu estar. E eu tenho certeza que quem está aqui e quer continuar aqui está no lugar certo. Eu tenho muito orgulho de fazer e ter feito parte dessa casa. E nos sentimos vivos. Obrigado. Todo mundo sabe que o Pedro é uma figura, quem conhece ele mais de perto. Muito amoroso, muito generoso, um cara muito leve, servo, um semeador no reino de Deus, churrasqueiro top, né? E nós queremos então abençoar a vida deles. Eu vou pedir que os líderes de célula que estão aqui venham até aqui também, ficar pertinho, para a gente abençoar a vida deles. Todos os líderes de células. Vamos abençoar a vida deles. Como eu sempre digo, eles não estão indo, eles não estão voltando, eles estão indo. E eles serão abençoados. Por favor, igreja, vamos ficar de pé, vamos estender as mãos sobre eles. Pai, nós te agradecemos pela vida do Pedro, te agradecemos pela vida da Fernanda, te agradecemos pela vida do Theo, te agradecemos pela vida da Marina. Que sobre eles haja a unção da permanência, que sobre eles haja milagres contínuos. Pai, que sobre eles haja a bênção do envio, aonde eles irão, aonde a planta dos seus pés pisarem, que ali seja abençoado, frutífero. Deus, onde há morte, que haja vida, onde há confusão, que haja certeza, onde há tristeza, que haja alegria. Que o Senhor dê a força necessária para essa transição, para essa mudança, paciência, o fruto do Espírito, o poder do Espírito, para eles se moverem no sobrenatural. Nós abençoamos todos os dias da vida deles, nessa nova estação na cidade de Goiânia. Que aquela cidade seja abençoada, Deus, seja frutífera por onde eles andarem e onde eles tocarem. Os negócios do teu filho, que haja portas abertas, escancaradas. As pessoas que vão trabalhar com eles, que sejam pessoas vindas dos céus, e que sobre a vida dos pequenos haja um tempo de crescimento lindo, Senhor. Abençoa grandemente a vida do Theo, da Marina. Senhor, que todas as marcas de Cristo, do Espírito Santo estejam sobre eles, e eles deem muitos frutos para a glória de Deus. Livra-os do mal, enche-os com teu Espírito, e que eles sejam, Senhor, arraigados e alicerçados na tua palavra, no teu poder. Nós os abençoamos e os enviamos na autoridade do nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe essa família. Vão na paz de Jesus. Tenham um domingo extraordinário em nome de Jesus.